que dados pessoais que as redes sociais realmente têm sobre você? Essa é uma questão bastante polêmica e deve gerar muitas dúvidas, e aí principalmente no Brasil, agora que nós estamos ainda no primeiro ano da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, é que o que realmente as empresas controladoras, né, operadoras de dados pessoais, e aí mais especificamente aplicativos na internet, redes sociais, têm sobre nós. Entre os direitos garantidos pela LGPD, nós temos o direito de acesso aos dados pessoais, está no artigo 18, inciso 2º da lei, ou seja, o titular tem direito de saber e de acessar que dados pessoais que o controlador, o operador tem sobre ele. E nós temos visto aí muito em aplicativos, em redes sociais, já tem uma aba, um link automático em que clicando nós já temos acesso a todos os nossos dados pessoais que são armazenados por aquela empresa. Só que geralmente esse tipo de formulário automático nos informa apenas os dados cadastrais que nós mesmos informamos quando fizemos o nosso cadastro naquela aplicação da internet, seja uma rede social, um site, e atualizamos, né? Mas não há uma informação sobre que dados de forma completa, né, que realmente aquele controlador, aquele agente de tratamento tem sobre nós. E a LGPD, no artigo 19, traz duas formas de se comunicar ao titular esses dados pessoais. Primeiro, essa forma automática, em formulário simplificado, que é feito de forma simples e direta, e também é possível se pedir uma declaração completa dos dados pessoais a ser fornecida no prazo de 15 dias. Nós tivemos no final de 2020, na Áustria, foi publicado uma decisão do Tribunal Regional Superior de Viena, no dia 7 de dezembro de 2020, em que julgou o caso Schrems contra o Facebook e condenou a rede social, o Tribunal Austríaco condenou a rede social ao pagamento de uma multa, ou melhor dizendo, de uma compensação por danos morais no valor de 500 euros, um valor até relativamente baixo, né? Mas o mais importante, a empresa foi condenada ao cumprimento de uma obrigação de fazer consistente em garantir o acesso completo ao autor da demanda, o usuário da rede, titular de dados pessoais, a todos os dados mantidos sobre ele. E aí são três formas de dados diferentes. Primeiro, a todos os dados pessoais que são processados pela empresa e qual a finalidade dessas operações com os dados pessoais. Em segundo lugar, quais são os compartilhamentos realizados com os dados pessoais e quem são os destinatários desse compartilhamento, né? Circulou muito aqui no Brasil em 2020, 2021 um vídeo em que uma pessoa mostrava como a gente desativar no Facebook as atividades fora do Facebook. É surpreendente a quantidade de empresas que têm as nossas informações da rede social compartilhadas sem que a gente tivesse o menor conhecimento. Isso também é uma obrigação que deve ser prestada de forma clara aos titulares dos dados. E, em terceiro lugar, o Tribunal Austríaco condenou a empresa também a indicar, a fornecer ao titular dos dados a origem desses dados pessoais coletados e processados quando eles não forem coletados do próprio titular, ou seja, nessas situações do Facebook, ao mesmo tempo que compartilha para outras empresas, outros agentes de tratamento, também recebe dados pessoais de outros agentes. Os dados também são processados de outras fontes, inclusive mesmo dentro da rede social, quando você é mencionado, o nome ou foto por outra pessoa em atividades. E o mais importante são os dados coletados de outros dados, né? Porque o principal interesse em uma aplicação gratuita é usar os nossos dados pessoais para transformá-los em informações, extrair conhecimento dessas informações e, em consequência, extrair lucro desse consentimento tirado das informações. Só que essas informações, quando não são anonimizadas, elas também viram novos dados pessoais, ou seja, são dados extraídos de outros dados pessoais. Tanto que a própria LGPD faz uma confusão entre os conceitos de dado e informação, principalmente no artigo 5º, inciso 1º, quando conceitua um dado pessoal como uma espécie de informação.
E essa confusão e essa falta de clareza está em toda a lei. O artigo 18 garante direitos do titular sobre seus dados pessoais. O artigo 19, parágrafo 2º da lei, lá nos procedimentos de exercício desses direitos do artigo 18, ele prevê que o controlador deve fornecer todas as informações e os dados ao titular, ou seja, abrangeria não apenas dados pessoais, mas todas as informações extraídas desses dados, independentemente de elas serem transformadas em novos dados pessoais ou não. Então, essa é uma questão ainda bastante duvidosa, que deverá gerar dúvidas e questionamentos aos controladores e, eventualmente, virar reclamações administrativas e processos judiciais para que cada pessoa realmente saiba e tenha um direito a uma informação clara, adequada e completa sobre que dados pessoais cada rede social e aí outros aplicativos, outros controladores, operadores, agentes de tratamento, seja no meio virtual ou digital, seja no meio físico, tem sobre cada um de vocês. Tá? Eu já escrevi um texto comentando essa decisão do Tribunal Austríaco no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Em breve eu volto também aqui no Instagram e no YouTube com mais um vídeo sobre temas principalmente de processo e proteção de dados. Até mais!